E se eu te disser que um homem foi condenado à morte simplesmente por rezar? Imagine a cena: um reino poderoso, um imperador manipulado e um complô tão engenhoso que parecia impossível de escapar. A história de Daniel na Cova dos Leões não é apenas sobre fé e milagres. É sobre uma conspiração política tão suja quanto qualquer escândalo moderno. Enquanto você assiste a este vídeo, descobrirá os bastidores obscuros de uma trama que envolveu inveja, manipulação e uma lei criada especificamente para destruir um homem inocente. Daniel era o funcionário mais bem-sucedido do Império Persa. Tinha 80 anos e ocupava o cargo mais alto do reino, logo abaixo do rei Dário, mas seu sucesso incomodava profundamente. Um grupo de políticos invejosos observava cada movimento dele, procurando desesperadamente por algum erro, alguma falha, qualquer coisa que pudessem usar contra ele. Mas havia um problema: Daniel era incorruptível. Então eles perceberam algo. Se não conseguiam derrotá-lo pelas regras do jogo político, precisavam mudar as regras. E foi exatamente isso que fizeram. Nos próximos minutos, você vai descobrir como uma conspiração meticulosamente planejada quase custou a vida de um dos homens mais íntegros da Bíblia. Daniel não era apenas competente, ele era extraordinário. O rei Dário tinha dividido seu reino em 120 províncias, cada uma governada por um sátrapa. Acima deles, 3 administradores supervisionavam tudo. E Daniel? Ele se destacava tanto que o rei planejava colocá-lo no comando de todo o reino. Pense no impacto disso: um estrangeiro, um judeu exilado, prestes a governar sobre todos os nobres persas. A humilhação era insuportável para os outros líderes. Eles se reuniram em segredo, sussurrando nos corredores do palácio. "Precisamos encontrar algo contra Daniel", diziam entre si. Mas quanto mais investigavam, mais frustrados ficavam. A Bíblia registra algo impressionante em Daniel 6:4. Eles não conseguiram achar nenhuma falta ou erro nele. Imagine a raiva desses homens. Dias, talvez semanas, vasculhando cada documento assinado por Daniel, cada decisão que ele tomou, cada conversa que teve. Nada. Zero. Nenhum centavo desviado, nenhum favor suspeito, nenhuma palavra mal colocada. Foi quando um deles teve a ideia fatal: não acharemos motivo algum para acusar este Daniel, a não ser algo relacionado à lei do seu Deus. Eles finalmente entenderam. A única forma de derrotar Daniel era transformar sua maior virtude em crime. A fé que o tornava íntegro seria a arma usada contra ele. A conspiração foi arquitetada com precisão cirúrgica. Os políticos não foram ao rei sozinhos. Isso levantaria suspeitas. Em vez disso, organizaram uma delegação oficial: administradores, sátrapa, governadores, conselheiros. Um show de unidade administrativa. Eles sabiam exatamente como manipular o ego de Dário. "Ó rei Dário, viva para sempre!" Começaram com bajulação calculada. Então apresentaram a proposta: uma lei estabelecendo que por 30 dias ninguém poderia fazer petição a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei. Quem desobedecesse seria jogado na Cova dos Leões. Percebe a genialidade diabólica? Eles transformaram o rei em um deus temporário. Que governante recusaria tal honra? A lei apelava diretamente à vaidade de Dário. E havia outro detalhe crucial: pediram que a lei fosse irrevogável, seguindo as tradições dos medos e persas. Uma vez assinada, nem mesmo o rei poderia mudá-la. Dário, sem perceber a armadilha, assinou o decreto. Os conspiradores saíram do palácio com sorrisos discretos. A lei estava ativa. Agora era só questão de horas até Daniel cair na cilada que criaram especificamente para ele. Até aqui você percebeu como a manipulação funcionou? Deixe nos comentários. Você acha que conspiração política é um problema só dos nossos dias ou sempre existiu?
E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, essa história está só começando. Daniel ouviu sobre a nova lei. Com certeza informantes leais o avisaram sobre o decreto e provavelmente sobre a conspiração por trás dele. Ele tinha 3 opções: parar de orar por 30 dias, orar secretamente em casa ou continuar sua rotina normalmente. Qualquer pessoa sensata escolheria uma das 2 primeiras. Deus entende, pensaria. É só um mês. Mas Daniel sabia que ceder naquele momento seria negar tudo em que acreditava. Aos 80 anos, ele não construiu uma reputação de integridade para manchá-la agora. Então, aconteceu algo que os conspiradores esperavam, mas que ainda assim impressiona. Daniel foi para casa, abriu as janelas do quarto que davam para Jerusalém e se ajoelhou para orar. 3 vezes por dia, como sempre fez. A Bíblia diz que ele fazia isso como costumava fazer. Não era desafio, era convicção. As janelas abertas são um detalhe crucial. Daniel não estava se exibindo, mas também se recusava a esconder sua fé. Ele orava voltado para Jerusalém, porque mesmo exilado há décadas, seu coração pertencia ao Deus de Israel. E naquele momento de oração, rodeado pela conspiração que buscava destruí-lo, Daniel escolheu a fidelidade acima da sobrevivência. Os espiões esperavam do lado de fora. Viram tudo o que precisavam ver. Testemunhas foram convocadas. A armadilha havia funcionado perfeitamente. Os conspiradores não perderam tempo. Reuniram-se novamente e marcharam até o rei com evidências irrefutáveis. Mas observe a estratégia psicológica que usaram na abordagem. Primeiro, confirmaram a lei. Ó rei, não assinaste um decreto dizendo que qualquer pessoa que fizesse uma petição a qualquer deus ou homem nos próximos 30 dias seria lançada na cova dos leões? Fizeram Dário reafirmar publicamente a lei. Sim, respondeu o rei, conforme a lei dos medos e persas, que não pode ser revogada. Só então revelaram o nome. Daniel, um dos exilados de Judá, não te respeita, ó rei, nem o decreto que assinaste. Ele ora 3 vezes por dia. Perceba a crueldade. Chamaram Daniel de exilado, enfatizando sua origem estrangeira, e acusaram-no de desrespeitar o próprio rei. A Bíblia registra que Dário ficou muito aflito quando entendeu a armadilha. Ele finalmente enxergou a conspiração, mas era tarde demais. Passou o dia inteiro tentando encontrar uma brecha legal para salvar Daniel. Consultou escribas, revisou precedentes, procurou qualquer argumento jurídico. Nada. Ao pôr do sol, os conspiradores voltaram. Lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e persas, nenhum decreto pode ser revogado. Eles esfregaram sal na ferida, forçando o rei a executar a sentença contra o homem que mais confiava. A sentença foi executada. Daniel foi levado até a cova dos leões, provavelmente uma caverna profunda ou um poço onde os leões famintos eram mantidos. Este não era um método de execução rápido. Era planejado para ser brutal, público e definitivo. Mas antes de lançarem Daniel lá dentro, aconteceu algo extraordinário. O rei Dário, com a voz embargada, disse: "Que o teu Deus, a quem serves continuamente, te livre." Pense nisso. O rei persa, teoricamente um Deus vivo por decreto, reconhecia que apenas o Deus de Daniel poderia salvá-lo agora. Daniel foi jogado na cova. Uma pedra enorme foi colocada sobre a abertura. E então, Dário fez algo ainda mais surpreendente. Selou a pedra com seu próprio anel e com os anéis dos nobres. Por quê? Para garantir que ninguém mexeria ali. Nem para tirar Daniel, nem para ter certeza de que estava morto. O selo significava que o que acontecesse naquela cova estava completamente nas mãos de Deus. Dário voltou ao palácio, mas não conseguiu comer. Recusou entretenimento. Passou a noite sem dormir. O texto bíblico diz que o sono fugiu dele. Enquanto isso,
Os conspiradores certamente celebravam, imaginando Daniel sendo despedaçado. A história chegou no momento mais tenso. Você acha que Daniel sobreviveu? Claro que sim, mas como? Deixe seu palpite nos comentários e não esqueça de curtir este vídeo. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem essas histórias incríveis. Ao primeiro clarão da manhã, Dário se levantou e correu até a cova. Não andou, correu. A Bíblia usa uma palavra que transmite urgência desesperada. Quando chegou perto, gritou com voz angustiada: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem serves continuamente, pôde livrar-te dos leões? Silêncio. Imagine os segundos que pareceram horas. E então, do fundo da cova, uma voz: Ó Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões. Eles não me feriram, porque fui considerado inocente diante dele. Também contra ti, ó Rei, não cometi nenhum mal. Daniel estava vivo, intacto. Após uma noite inteira em uma cova cheia de leões famintos, não tinha um arranhão. O milagre era inegável. Os guardas correram para remover a pedra e tirar Daniel de lá. A explicação de Daniel é fascinante. Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Os animais não perderam o instinto, foram sobrenaturalmente impedidos de atacar. Daniel atribuiu sua salvação não à própria coragem, mas à intervenção direta de Deus. E acrescentou algo importante, porque fui considerado inocente. Dário deve ter chorado de alívio. O homem em quem mais confiava, o único íntegro em meio à corrupção, estava vivo. Mas a história não termina aqui. A justiça ainda precisava ser feita. Dário deu uma ordem imediata: trouxessem os homens que acusaram Daniel. Mas o decreto do rei foi além. Trouxessem também suas esposas e filhos. A justiça persa era brutal com conspiradores que enganavam o rei. Os mesmos homens que dias antes desfilavam pelos corredores do palácio, convencidos de sua vitória, agora eram arrastados para a cova dos leões. Suas súplicas ecoaram pelo palácio. Talvez tentassem argumentar que apenas cumpriam a lei, mas Dário sabia a verdade. Eles manipularam o sistema para assassinar um inocente. O texto bíblico registra um detalhe arrepiante. Antes que chegassem ao fundo da cova, os leões os dominaram e despedaçaram todos os seus ossos. Os mesmos leões que passaram a noite inteira ao lado de Daniel sem tocá-lo, agora revelavam sua verdadeira natureza. A diferença não estava nos animais, estava na proteção divina. Era uma demonstração pública e inequívoca. Qualquer cético poderia argumentar que Daniel sobreviveu, porque os leões estavam satisfeitos ou domesticados. Mas agora ficava claro: os leões eram ferozes e famintos. Daniel foi protegido sobrenaturalmente. Ponto final. A punição parece severa para nossos padrões modernos, especialmente incluindo famílias. Mas era o costume persa da época. Conspiração contra o rei era traição, e traição contaminava toda a casa. A mensagem era clara: não mexam com os servos de Deus. Dário não apenas libertou Daniel, ele emitiu um novo decreto para todo o império, e as palavras que escolheu são surpreendentes. Em todo o meu domínio, as pessoas devem temer e reverenciar o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino jamais será destruído, e o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Pense no impacto disso. Um rei persa, governante do maior império da época, declarando oficialmente que o Deus de Israel é o Deus vivo. Não um Deus entre muitos, o Deus, aquele que livra e salva, que faz sinais e maravilhas. A conspiração que deveria destruir Daniel acabou promovendo o nome de Deus por todo o Império Persa. Milhões de pessoas em 127 províncias
desde a Índia até a Etiópia, ouviram sobre o milagre na cova dos leões. A trama dos conspiradores teve o efeito completamente oposto ao planejado. E Daniel? A Bíblia termina dizendo que prosperou durante o reinado de Dário e durante o reinado de Ciro, o persa. O homem que se recusou a comprometer sua fé, mesmo sob ameaça de morte, foi honrado e abençoado. Essa história mexeu com você? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre fidelidade e proteção divina. E me conta nos comentários, qual foi a parte que mais te impactou? A história de Daniel na Cova dos Leões aconteceu há mais de 2.500 anos, mas as lições são surpreendentemente atuais. Vamos às principais. Primeira lição: integridade incomoda. Daniel foi perseguido não por fazer algo errado, mas por fazer tudo certo. Quando você se recusa a participar da corrupção ao seu redor, espere resistência. Pessoas íntegras expõem, mesmo sem querer, a falta de caráter dos outros. Segunda lição: suas convicções serão testadas nos momentos mais difíceis. Para Daniel, não era apenas sobre oração, era sobre identidade. Parar de orar, mesmo que temporariamente, seria negar quem ele era. Quais são as convicções pelas quais você está disposto a pagar um preço? Terceira lição: Deus pode usar até as conspirações contra você para promover seus propósitos. Os inimigos de Daniel planejaram sua destruição, mas acabaram providenciando uma plataforma para um milagre que impactaria nações inteiras. Quarta lição: fidelidade consistente constrói credibilidade. Dário confiava em Daniel porque sua vida validava suas palavras. Anos de integridade prepararam o terreno para aquele momento crítico. A Cova dos Leões não foi o fim da história de Daniel, foi apenas mais um capítulo da fidelidade de Deus. E a pergunta que fica é: quando sua fé for testada, qual será a sua escolha? Que a história de Daniel nos inspire a permanecer firmes, confiando que Deus continua fechando bocas de leões hoje.